No coração da Ásia Central, existe um lugar escondido protegido por um silêncio que anseia desvendar seus mistérios. Esta terra é um verdadeiro tesouro que ao longo da história foi acolhido por governantes notáveis. Ela é o berço de um povo acolhedor e de uma cultura singular, no Uzbequistão, um local onde a tradição dos antigos é respeitada e o Islã é comemorado, tornando-se um refúgio genuíno na Ásia Central. Em tempos passados, este território foi o epicentro e a capital do mundo islâmico. Samarcanda, por exemplo, era conhecida como a Joia do Oriente, enquanto Bukhara prosperava como um relevante centro de expansão islâmica. Bem, fique conosco até o final para você entender tudo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje você vai conhecer como é a vida no Uzbequistão. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Ilustres sábios como Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Fani e Al-Bari fizeram notáveis contribuições para a ciência sob a égide dessa civilização. As cidades uzbeques estão mergulhadas em história, e durante o reinado de Tamerlão, algumas das maiores e mais esplêndidas cidades do mundo estavam localizadas no coração do Uzbequistão. Tamerlão é uma figura proeminente na história uzbeque, tendo desempenhado um papel crucial em proteger a Ásia Central contra as invasões mongóis e garantir a continuidade da linhagem uzbeque. Durante a era de Tamerlão, testemunhamos a construção de notáveis madraças, escolas islâmicas, no Uzbequistão. Por exemplo, as madrasas do Registro em Samarcanda são reconhecidas pela Unesco como as primeiras escolas desse tipo na Ásia Central. Hoje, a herança islâmica brilha na região com todo o seu esplendor. Quando consideramos o Uzbequistão como um todo, ele abriga aproximadamente 35 milhões de habitantes e conquistou sua independência como nação há apenas 32 anos após o colapso da União Soviética. Embora tenha absorvido algumas influências da Rússia Soviética entre 1924 e 1991, o povo uzbeque conseguiu preservar sua identidade, língua e profunda conexão com o Islã. O Uzbequistão é principalmente um produtor de algodão e trigo, exportando essas mercadorias para outras nações. Além disso, milhares de cidadãos uzbeques trabalham em diversos países e enviam dinheiro para suas famílias. O país é rico em recursos naturais, incluindo gás, petróleo e até mesmo jazidas de ouro. No entanto, uma grande parcela da população ainda enfrenta desafios em busca de uma vida confortável após 3 décadas de governo pós-soviético. O país está em processo de desenvolvimento e busca um progresso contínuo. Por outro lado, se você realizar uma breve viagem de trem de 2 horas de Samarcanda a Bukhara, será recebido por outra maravilha. Esta cidade já foi a terceira mais importante ao longo da antiga Rota da Seda. Hoje, você encontrará um dos maiores e mais antigos minaretes do mundo, o renomado Minarete Kalon, erguido em 117 que, apesar das incursões mongóis, permanece ativo até os dias de hoje. Outra grande realização do Uzbequistão é a arte da tecelagem de tapetes. Enquanto muitos associam tapetes ao Irã, a tradição de tecer tapetes no Uzbequistão é igualmente impressionante. Mulheres uzbeques se dedicam a essa forma de arte, produzindo tapetes feitos à mão de grande beleza que são vendidos nos mercados para sustentar suas famílias. No que diz respeito ao custo de vida no país, o salário mínimo no Uzbequistão é de cerca de $1.500, enquanto os trabalhadores comuns ganham em média cerca de $2.500. Um apartamento de um quarto sem mobília no centro da cidade tem um custo médio de $1.000, e as despesas de supermercado variam de $50 a $400 por pessoa. Se possuir um veículo, a gasolina tem um valor surpreendente de $2. Produtos artesanais são encontrados a preços acessíveis no país, embora os bens importados sejam mais caros. Quando você caminha por Tashkent, logo percebe que mais de 90% dos veículos nas ruas são da marca Chevrolet. Isso ocorre devido às elevadas tarifas de importação de veículos. A gigante empresa automobilística global General Motors estabeleceu uma fábrica no Uzbequistão e começou a produzir carros Chevrolet localmente com tarifas mais baixas sobre veículos produzidos internamente. As estradas agora estão repletas de carros Chevrolet. O Uzbequistão também é famoso por abrigar os maiores mercados da Ásia Central. Quando você olha de cima, o mercado coberto em Tashkent se assemelha a uma cúpula ou uma concha de tartaruga. Nesta cidade, todos fazem compras e atendem às suas necessidades nesse mercado.
Se você mostrar interesse em algum item específico, os vendedores prontamente lhe oferecerão uma amostra na esperança de conquistar a sua compra. Além disso, é fácil encontrar máquinas de venda de sementes de girassol, ralo de Samarcanda e o queijo azedo chamado Kurt nos mercados uzbeques. Em lugares como Tashkent e Samarcanda, não apenas produtos acabados, mas também o famoso pão uzbek é confeccionado. Os padeiros elevaram a arte de fazer pão a um nível extraordinário, a ponto de se inclinarem literalmente dentro do tradicional forno de barro para assar o pão. Eles não abrem mão da qualidade de seu trabalho, dedicando-se completamente à produção do pão mais saboroso. Assistir à confecção desse pão uzbek é tão fascinante quanto saboreá-lo. Garanto que você não encontrará padeiros em nenhum outro lugar do mundo que se empenhem tanto na produção de um único item. O resultado desse imenso esforço é o próprio pão uzbek, que devido à riqueza de ingredientes, é mais nutritivo e satisfatório do que o pão comum. Dizem que em tempos passados, os soldados costumavam levar esse pão para as guerras, pois podia sustentá-los por até um mês sem deteriorar. Pelo menos é o que afirmam os padeiros uzbeques. Uma única padaria em média produz cerca de 8.000 desses famosos pães uzbeques diariamente. No Uzbequistão, a culinária não se limita apenas a esse delicioso pão. O país é um verdadeiro paraíso para os amantes de carne e conquistou fama por sua incrível comida de rua. Durante o período soviético, muitos aspectos dessa tradição culinária foram suprimidos, mas agora as ruas do Uzbequistão ressurgem com vitalidade. Os uzbeques se orgulham do pilav, que consideram o rei incontestável das iguarias. Os restaurantes locais começam o dia cedo, dedicando-se à preparação deste prato saboroso. Entretanto, não usam panelas comuns para essa obra-prima. O pilaf é cozido em enormes caldeirões. Esses caldeirões são preenchidos com grandes quantidades de carne, arroz, grão de bico, cenouras e óleo. Por exemplo, a preparação de um pilaf com 100 kg de carne requer 40 litros de óleo de girassol. O primeiro passo na confecção do pilaf envolve cozinhar a carne no óleo até atingir a perfeição. Os uzbeques não apreciam a carne mal passada, então é crucial que ela cozinhe completamente no óleo, perdendo sua coloração vermelha no processo. Em seguida, são adicionadas cenouras e grão de bico, que se misturam à carne suculenta. Por fim, o arroz, ingrediente principal do prato nacional do Uzbequistão, é acrescentado ao caldeirão, transformando-o em um pilaf delicioso. O pilaf só está pronto quando todos os elementos se misturam harmoniosamente e é servido com reverência aos clientes. A razão pela qual o pilaf uzbek não é inteiramente branco se deve às cenouras, que conferem ao arroz sua coloração encantadora. Portanto, ao visitar o Uzbequistão, lembre-se desses 3 elementos essenciais para a culinária local: e muito pão, arroz abundante e carne em abundância. Esses 3 componentes desempenham um papel central na rica tradição culinária do Uzbequistão. Por outro lado, se você planeja uma visita ou até mesmo uma estadia nos países da Ásia Central, deve apreciar o sabor da carne e não fugir dela. Os uzbeques não se limitam apenas à carne bovina e carne de cordeiro, mas também consomem carne de cavalo. Sim, existem famílias uzbeques que preparam pilaf com carne de cavalo, embora esse hábito tenha aumentado os riscos de doenças cardiovasculares entre a população idosa, tanto no Quirguistão quanto no Uzbequistão. Inúmeras pessoas enfrentam problemas de saúde cardíaca e artérias entupidas. Nas áreas rurais do Uzbequistão, existe uma iguaria única chamada sansa, que lembra uma concha do mar em sua aparência. Os habitantes rurais desse país costumam evitar comprar pão ou outros produtos de massa fora, optando muitas vezes por cozinhar em fornos tradicionais em vez de fogões a gás. A preservação desse método culinário tradicional é um dos fatores essenciais que contribuem para a delícia da culinária uzbeque. Em muitas casas, é comum encontrar um forno fechado onde uma variedade de massas e pães é preparada. Dentro dessas massas, sansa pode haver inclusões de frango e outros tipos de carne. Você acha que o Uzbequistão cativa as pessoas não só com seus locais históricos e culinária, mas também com sua vida cotidiana? Tashkent, a cidade mais populosa da Ásia Central com seus 3 milhões de habitantes, tem até mesmo traços que lembram a Rússia em muitos aspectos. Se você já visitou a Rússia, poderá notar semelhanças entre Tashkent e cidades russas. Por exemplo, as ruas e estradas de Tashkent são notavelmente largas. Apesar de sua extensa área de 449.000 km², a população relativamente pequena do Uzbequistão resulta em espaçosas ruas e consideráveis espaços entre os edifícios de suas cidades. A arquitetura dos edifícios também apresenta semelhanças com a arquitetura russa. O Uzbequistão recebe um número considerável de imigrantes vindos da Rússia e é possível ver sinais em ambos os idiomas uzbeque e russo em muitos lugares, especialmente na capital.
O russo desempenha um papel importante na vida dos uzbeques, com inscrições em russo visíveis em todo lugar, em especial nas livrarias. Por outro lado, o idioma uzbeque compartilha várias semelhanças com o turco, apesar da distância geográfica. Os países que falam turco estão linguisticamente relacionados. Nas ruas do Uzbequistão, você encontrará inúmeros vendedores ambulantes oferecendo diversos produtos ao longo das estradas. Em resumo, o Uzbequistão é uma nação rica em história, cultura e tradições únicas. Sua culinária, com destaque para o pilaf e o pão uzbeque, é uma experiência gastronômica a ser apreciada. Então, você já conhecia esse país? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.